Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a vida de cada um daqueles que assistem nossos vídeos. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu estarei lendo aqui três versículos, para chegar a apenas uma palavra, que gostaria de conversar com vocês sobre ela. Diz assim no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, versos 1, 2 e 3. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Na minha versão, que é a revista aí atualizada, o verso 3 começa assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Eu quero me pegar nessa palavra temendo, ter medo. Fico pensando, um filho de Deus deveria ter medo? A Bíblia fala 365 vezes, não temais, ou seja, não tenham medo. E Elias ali fugiu com medo de Jezabel. E eu gostaria, então, de falar um pouquinho sobre esse assunto de ter medo. Devemos ter medo? Gostaria de falar sobre o que a gente tem ouvido, como tem sido interpretado muitas vezes Mateus 24, sobre as coisas que vão acontecer. Nós temos visto muitas profecias acerca da volta de Jesus, profecias, eu digo agora, não bíblicas, eu estou falando profecias das pessoas que pretendem ensinar o assunto, e realmente nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós possamos ter alguma conclusão. Por quê? Porque a vida, na verdade, ela é uma empreitada perigosa. Nós passamos nossos dias nas sombras de realidades agorentas. É ou não é? O poder de aniquilar a humanidade parece que, colocado nas mãos de pessoas que ficam felizes em ter tal poder de acabar com o mundo. Discussões de ataques globais fizeram com que um garotinho, certa vez, implorasse a sua mãe, dizendo assim: por favor, mamãe, não podemos ir para algum lugar onde não haja céu? Veja só o pedido do menino. Se a temperatura global subir mais alguns graus, se informações secretas caírem em mãos erradas, ou em mãos sinistras, em mãos malignas, e se a pessoa errada apertar o botão vermelho errado, e se as coisas só piorarem? Hein? Como fica? Jesus, o Cristo de Deus, nos diz que as coisas vão piorar. Sim, ele nos fala isso. Ele prevê resgates espirituais, inquietação ecológica e perseguição mundial. No entanto, amados, no meio disso tudo, ele, o Senhor,
defende que a coragem ainda é uma opção. Nós temos a opção de sermos corajosos. Diz o Senhor em Mateus 24, dos versos 4 a 14. Você pode conferir aí. Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início. Tudo isso será o início das dores. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nessa ocasião, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, ou da iniquidade, se você quiser, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Até aí, as palavras do Senhor em Mateus 24, de 4 a 14. Ora, as coisas vão piorar muito, muito mesmo, antes de melhorarem. E quando as condições piorarem, Jesus diz para nós, não tenham medo, não temais. Mateus 24, verso 6. Jesus escolheu um termo vigoroso, lá no original grego, para a palavra medo. Né? Um termo vigoroso que não usou em nenhuma outra ocasião. Significa gritar, berrar, como se Jesus tivesse aconselhado os discípulos, olha, vamos usar nossa linguagem aqui, não precisa ninguém dar chilique não, tá bom? Não deem ataque de nervos quando as coisas ruins começarem a acontecer. Não é necessário isso, não temais. Os discípulos, eles estavam fazendo muita tempestade em copo d'água sobre as construções do templo em Jerusalém, ou seja, do templo de Jerusalém. Impressionados com aquelas imensas pedras entalhadas, e era para se impressionar mesmo, porque algumas delas tinham cerca de 7 metros de comprimento. Então, eles ficaram impressionados e os seguidores aplaudiram a estrutura fantástica com seu mármore raiado que lembrava as ondas do mar. Mas Jesus não estava impressionado. Ele disse, vocês estão vendo tudo isto? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. É o verso 2 do capítulo 24. É uma coisa assim que, se a gente for pensar hoje, pensando em coisas grandiosas, você pode até imaginar alguém prevendo o colapso da Casa Branca, do Palácio de Buckingham, ou até mesmo do Louvre. Você ia querer alguns detalhes, não ia? Como é que vai acontecer tudo isso? E, pois, os discípulos quiseram. Eles perguntaram ao Senhor, pediram ao Senhor,
Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Dize-nos. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Sentado no Monte das Oliveiras, com visão completa do templo e da cidade de Davi, Jesus deu um aviso do tipo: apertem os cintos. Sério? A vida pode ser fatal à sua saúde. É o que eu, às vezes, brincando, falo. Sabe por que fulano morreu? Porque estava vivo. Viver é difícil, irmãos. E viver com sabedoria, mais difícil ainda. Viver com simplicidade, viver alegre, viver realizado. Ele começou dizendo: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Agora, é preciso que você note a dupla aparição da palavra muitos. Muitos enganados e muitos enganadores. Igrejas são placas de Petri. Não sei o que é isso, Petri. É um recipiente usado em laboratórios para cultivar micro-organismos. Isso tudo para alimentarem egomaníacos. Gostou da palavra? Egomaníacos, disfarçados de ministros de Deus. Sim, muitas igrejas serão usadas para isso, para alimentarem esses que se disfarçam de ministros de Deus. E eles o farão em nome do Senhor, alegando um status especial, uma espiritualidade superior. Eles se gabam de terem informações especiais e adornam os seus ensinamentos com frases tais como: Deus me disse, Deus falou comigo, Deus me guiou. Aí o povo fica espantado. Olha, aí está o verdadeiro homem de Deus. Porque eles se apresentam como gurus religiosos, decifradores de códigos, membros de um círculo seleto, inferindo que tem acesso a conhecimentos indisponíveis à pessoa comum, meus amados. Alguns até mesmo se posicionam como o próprio Jesus, dizendo: eu sou o Cristo. Vocês devem ter conhecido José Luiz de Jesus Miranda. É um que dizia que era o Cristo. Ele não falava meramente sobre Jesus ou orava a Jesus. Aquele homem, ele alegava ser Jesus reencarnado. E eu estou falando no passado porque ele já morreu. Ele era Jesus e morreu. Está morto hoje. Diferentemente do Jesus de Nazaré, ele se auto-intitulava Jesus de Porto Rico. E ensinava que não há pecado e que nada que seus seguidores fizessem estava errado. E milhares, veja bem, ele conseguiu arrebanhar milhares de sectários em mais de 30 países para engolir o seu veneno. Viu? O seu veneno. É assim que eu quero me referir. Não se engane. Não se engane. Não seja atraído por sua aparência astuta, por sua oratória eloquente,
ou por sua performance. Mais tarde, no mesmo sermão, Jesus disse o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Isso está no versículo 24 do capítulo 24. Então fica fácil de você achar, né? Mateus 24, 24. Multidões e milagres, grandes plateias, feitos espetaculares, multidões de pessoas, demonstrações de poder. Quando você os ver, tome cuidado. Tome cuidado. O volume alto não quer dizer fé saudável. Não se impressione com seus números ou truques. Satanás sabe e pode falsificar todos os dois, tanto os números como os truques. Filtre, meus irmãos, meus amigos, todas as mensagens e mensageiros através desses versículos que eu vou citar agora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Que versículos são esses? Está na primeira epístola de João, capítulo 2, os versos 22 e 23. Falsos profetas sempre minimizam o papel de Cristo e maximizam, né? Maximizam o papel da humanidade. O papel da humanidade. Aí eu digo para você agora, seja diligente quanto à doutrina. Atenha-se a uma pergunta. Essa pessoa está direcionando os ouvintes para Jesus? Se a resposta for sim, seja grato e ore por esse indivíduo. Se a resposta for não, saia enquanto pode sair. Sai fora. Junto com a heresia, podemos esperar a calamidade. Palavra de Jesus ainda. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, de 6 a 8. Amados, nós podemos dizer que a natureza é uma criação grávida de 9 meses. Quando um tornado destrói uma cidade americana, vamos falar assim porque aqui no Brasil não temos tornados, ou um terremoto aniquila uma região no Paquistão, isso são mais do que mudanças barométricas ou alterações nas antigas falhas. É que o universo está passando pelas horas finais antes do parto. A previsão inclui contrações dolorosas. E também inclui conflitos, guerras e rumores de guerra. Uma nação invadindo outra. Uma superpotência desafiando outra. As fronteiras sempre precisarão de pontos de controle. Correspondentes de guerra sempre terão emprego.
Porque a população mundial nunca, veja o que eu estou falando, nunca verá paz deste lado ou neste lado do céu. Nunca. Os cristãos serão os que mais sofrerão. Você já está percebendo isso, não está? Então, Jesus falando, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da iniquidade, da maldade. O amor de muitos esfriará. Repeti o que já disse antes, de propósito, para que fique bem gravado na sua mente. O paraíso, amados, é cheio de pessoas cujas mortes cumpriram essa profecia. Pedro, Paulo, Estevão, Tiago, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino, Orígenes e muitos outros. O mundo odiava esses seguidores de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E eu posso dizer com toda certeza, porque eu vejo isso hoje, e acredito que você veja também, o ódio pelos cristãos persiste. A Voz dos Mártires, que é uma agência cristã que defende liberdades religiosas, alega que foram mortos mais seguidores de Cristo no último século do que em todos os prévios séculos combinados. Dá para dormir com um barulho desse? Se junta todos os séculos anteriores, o último século matou mais cristãos. E aos nomes de Paulo, Tiago e Pedro se juntaram muitos outros nomes de cristãos da atualidade. O movimento de evangelização global relata uma média de 165 mil mártires por ano, mais do que 4 vezes o número de um século atrás. Os Estados Unidos da América, país tão orgulhoso de sua liberdade religiosa, sofre de um crescente ódio em relação a cristãos. Você sabia disso? Eles não se dizem cristãos? Sim, mas o ódio ao cristianismo, aos cristãos, está crescendo a cada ano que passa. Professores zombam publicamente de alunos que creem. Programas de entrevistas denigrem pessoas de fé. E nós podemos esperar que a perseguição aumente. Sim, que aumente. E quando aumentar, o que vai acontecer? Quando aumentar as perseguições, o que vai acontecer? Perguntei de novo. Opa, qual é a resposta? As convicções frágeis vão entrar em colapso. O amor de muitos esfriará. Clandestinos espirituais vão abandonar o navio, pode ter certeza disso. Os irresolutos se tornarão frios e muitos frequentadores de igreja serão revelados como fiéis fingidos. Eles não vão deixar só a fé, eles vão infernizar a vida dos que permanecem fiéis. Essa perseguição chegará até nós? Até a mim, até você? Para alguns de vocês, ela já chegou. Para muitos de nós, ela ainda pode chegar.
se formos presos por nossa fé, ou depostos por nossas convicções, que Deus ajude a você e a mim a lembrar do conselho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não temais. Não temais. Mateus 24, verso 6. Não se apavore com a heresia, com a calamidade e com a apostasia. Não ceda, não desista, não é? Never give up, não desista, pois logo você testemunhará a vitória. Mas aquele que perseverar, está escrito, até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus, meus amados, preparou seus seguidores com coragem perspicaz. Ele listou os tufões da vida e então os apontou para o fim, para o fim. A confiança na vitória definitiva traz a coragem definitiva. Viu? Podem ter certeza disso. Eu, quando garoto, de 16, 17, 18 anos, eu gostava muito de ler. Eram uns livrinhos pequenininhos que comprava-se nas bancas de jornais, com história de faroeste, várias histórias, muitos contos. E eu, antes de comprar o livrinho, eram uns livretos bem pequenos, né? Mais ou menos desse tamanho assim, olha, umas 100 páginas, 120 páginas, e eu sempre lia as últimas páginas. Se eu gostasse do que estava no final, eu comprava aquele livro para ler. Então, eu digo para vocês uma coisa. Eu disse que Jesus pegou tudo e que vai acontecer, ou que está acontecendo para nós hoje, e apontou lá para o final. E eu quero dizer para vocês, eu já li a Bíblia toda várias vezes, e gostei muito do final. Gostei muito. O final diz que aconteça o que acontecer, soframos o que pudermos sofrer. As perseguições poderão ser do jeito que for, o diabo pode vir cuspindo fogo até pelas ventas, mas o final do livro de Deus diz que a vitória é nossa. E diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É por causa do sangue de Jesus que eu e você seremos vitoriosos. Esse livro é o livro que é chamado a Palavra de Deus. E ali não há mentira de espécie alguma. Diz que nós venceremos. Nós somos mais que vencedores. Então, não tenho medo de nada. De nada. O segredo é nunca perder a fé no fim da história. Viu? Nunca duvide disso. Nunca, nunca. Irmãos, a coragem de verdade abraça as realidades gêmeas da dificuldade atual e do triunfo definitivo. Entendeu? A vida, me perdoe falar assim, a vida é um saco. Mas não será assim para sempre. Como eu estou aqui no Ceará, e o cearense sempre diz assim, ó, vai dar certo, vai dar certo. E eu posso aproveitar agora e dizer para vocês assim, vai dar certo no fim. Se você viu que ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Porque vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, é porque não é o fim. Isso você pode ter certeza. Embora a igreja seja separada como o exército de Gideão, embora a terra de Deus
seja esbofeteada pelo clima e ensanguentada pela desventura, e embora a própria criação pareça abandonada no mar Ártico, não faça tempestade em copo d'água, não faça. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, não, nem com aqueles que maquinam o mal. Dá uma olhadinha lá no Salmo 37, verso 7. Veja lá o recado que tem lá para você. Evite o otimismo de Poliana. Não ganhamos nada encobrindo a brutalidade da existência humana. Este é um mundo tóxico, mas também não nos juntamos ao coro da escuridão e da maldição do galinho Chicken Little. Você assistiu o desenho animado, a animação, o galinho Chicken Little? Ele dizia, o céu está caindo, o céu está caindo. Em algum lugar entre Poliana e o galinho Chicken Little, entre a negação cega e o pânico espalhafatoso, está o seguidor de Cristo equilibrado, com um pensamento claro e ainda crente, ainda cristão, de olhos bem abertos. No entanto, sem medo, de olhos bem abertos, mas sem medo. Não horrorizado pelo horripilante. O garoto mais calmo do pedaço, mas não por falta de valentões, mas por fé em seu irmão mais velho. É o que nós devemos ser. O povo antigo de Deus conhecia essa paz, pois no Salmo 27, verso 3, está escrito assim, ainda que um exército se levante... Que coisa linda, né? Que coisa linda. Ainda que um exército se acampe contra mim, se levante contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, confiante de que Deus nos trará a vitória. Seja confiante, não desanime. Há um fato muito interessante que eu gostaria de contar para vocês, se você ainda não conhece. Depois que as bombas da Segunda Guerra Mundial devastaram Varsóvia, da rua principal da cidade só sobrou o esqueleto. A estrutura mais severamente danificada foi a sede polonesa da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E as palavras na única parede que restou eram claramente legíveis da rua. Olha só, a única parede que ficou de pé continha palavras nela escritas. E quem passava do outro lado da rua conseguiam ler essas palavras. Sabe que palavras eram essas? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a imagem da esperança cristã. Embora o mundo possa estar em colapso, as obras de Cristo perdurarão. Embora o mundo possa estar em crise, a igreja está em Cristo. Então, certifiquem-se de que não tenham medo. Certifiquem-se de que, pontinho, 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 chefes e professores geralmente usam essa expressão. Eu sou professor, já utilizei várias vezes, né? Certifiquem-se de que preencherão os relatórios. Ou então,
Seu trabalho é para amanhã. Certifiquem-se de que terminarão o seu trabalho. Essas palavras, amados, pedem uma atenção adicional, um foco especial, uma determinação extra. Não é isso que Cristo está pedindo de nós? Não é? Nestes dias perigosos, neste mundo frágil, com colapsos financeiros nos noticiários e terroristas à solta, temos todas as razões para correr para abrigos de medo e de aflição. Mas Jesus nos diz: não temais. Não temais. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ele fala isso à igreja de Esmirna e fala também para mim e para você hoje. Certifique-se de que o casco das suas convicções possam aguentar o estresse das colisões. Uma coisa que a grande maioria não sabe, e que também vinha a saber há pouco tempo, é que os que construíram o Titanic, deveriam ter sido espertos assim. Porque o transatlântico de luxo afundou, sabe por quê? Ah, sei, bateu no iceberg. Não foi porque bateu no iceberg. O transatlântico de luxo afundou porque os empreiteiros compraram rebites baratos e sofreram de mau planejamento. Rebites são a cola, posso dizer assim, que mantém unidas as placas de aço. Sofrendo de uma falta de parafusos de qualidade, os construtores usaram uns de qualidade inferior que explodiram as suas cabeças no impacto com o iceberg. Você sabia disso? Não, né? Eu também me sabia há pouco tempo. Aí agora eu faço uma pergunta para você, cristão. Qual é a resistência dos parafusos da sua fé? São parafusos de boa qualidade ou de qualidade inferior? Reforce-os com leituras bíblicas diárias, com cultos regulares, com comunhão sincera com Deus. Porque se eu te pedir uma definição para a coragem, eu não creio que você me dê uma melhor do que esta, que eu vou te dizer agora. A coragem é o medo que já orou. É o medo que já orou. E lembre-se de uma coisa. Tudo isso, ou seja, tempos difíceis, será o início das dores. Jesus falou no verso 8 do capítulo 24 de Mateus. E dores, meus amados, não são de todo ruins. Tome a dor do parto como exemplo. Agora, é fácil para eu dizer, né, que eu sou homem, é fácil. Mas tome as dores do parto, por exemplo. A dor do parto sinaliza o início do empurrão final. O pediatra, ele assegura à futura mãe, vai doer por um tempo, mas vai passar. Vai melhorar. Jesus nos garante a mesma coisa. Conflitos globais indicam o nosso dia no calendário da maternidade. Estamos em nossas horas finais e há apenas alguns empurrões do parto, alguns movimentos do relógio da eternidade, da grande coroação da criação. Um mundo totalmente novo está a caminho. Eu não estou me referindo a uma nova ordem mundial, não, viu? Eu estou dizendo um mundo totalmente novo da parte de Deus. Eis que crio novos céus e nova terra. Ok?
Um mundo totalmente novo está a caminho. E é necessário que tais coisas aconteçam. Necessário é uma palavra bem-vinda que afirma que todos os eventos, até mesmo os mais violentos, estão debaixo do plano de Deus. Toda provação, todo apuro tem um lugar no esquema de Deus. A razão pela qual não devemos nos apavorar não é porque as guerras não são pavorosas. Justamente o contrário. É porque sobre todo o caos reina o plano de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Todas as coisas, grandes ou pequenas, vêm do propósito de Deus e servem à sua vontade. Você lembra de Romanos 8:28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu friso, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixem que ela domine vocês. Vamos confiar em nosso Pai Celestial, da maneira como Pedro confiou em seu pai terrestre. Quem era Pedro? Pedro era um estudante universitário de 21 anos, quando começou a sentir fortes dores no seu ombro direito. Ele ligou para seu pai pedindo conselhos. A maioria dos estudantes faria a mesma coisa, ligar para casa pedindo conselhos. Mas poucos estudantes têm um pai melhor para ligar em tal situação. O pai de Pedro, Miguel, é um cirurgião ortopédico de renome internacional, especializado em ombro. E Pedro, ligando para seu pai com um problema no ombro, vamos dizer assim, a mesma coisa que a filha de Bill Gates ligando para ele com uma pergunta sobre computador. Miguel, inicialmente, o doutor Miguel, atribuiu a dor de Pedro, seu filho, a levantamento de pesos. Mas depois que Pedro começou a sentir dormência e formigamento, o médico começou a suspeitar de uma condição extremamente rara do ombro, chamada trombose venosa profunda. Um coágulo estava se formando no ombro de seu filho, perigosamente próximo ao seu coração. O doutor Miguel não estava simplesmente familiarizado com aquela condição. Ele tinha sido um dos autores do artigo que tratava de como se devia tratar, cuidar daquele problema. Então, ele enviou seu filho para o pronto-socorro e lhe disse que era para pedir um ultrassom. Aconteceu que o doutor Miguel acertou no diagnóstico a longa distância e acertou na mosca, hein? Pedro foi submetido imediatamente internado no hospital, onde o coágulo foi dissolvido e a sua vida na Terra foi estendida. Agora diria assim, não seria maravilhoso ter um pai assim? Seria ou não seria? Seria. Mas eu quero te dizer o seguinte, por que eu citei esse exemplo, essa ilustração? Porque nós temos um pai assim. Um pai
O nosso Pai, que diagnosticou a dor do mundo e escreveu o livro sobre o seu tratamento. Podemos confiar nele, porque tudo vai dar certo no fim. E se não deu certo ainda não é o fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não temais. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.